Conversa de eleição. Seja bem-vindo a mais um Conversa de Eleição. Depois de uma breve pausa, voltamos com Fernando Medina e Miguel Paiares Maduro. Ainda fresco, o programa do Governo entregue este fim de semana na Assembleia da República e começa a ser apresentado esta terça-feira no Parlamento. Miguel Paiares Maduro, o Executivo deixa 10 eixos prioritários, entre eles uma reforma do Estado. É um programa reformista? É um programa com uma ambição forte reformista. Se depois isso vai concretizar em reformas ou não, teremos de ver. Agora, claramente que o Governo e o Primeiro-Ministro, até no discurso de tomada de posse, quis passar a mensagem de que ele quer liderar um Governo para 4 anos e com uma profunda agenda reformista do país. Neste momento, em termos de programa, aquilo que temos, sobretudo, são um conjunto alargado de intenções. Mas estas intenções... A maior parte delas consensuais e que me parecem positivas, mais rendimentos, melhores serviços públicos, desburocratizar o Estado, criar riqueza, mais habitação, mais celeridade da justiça. Algumas talvez mais controversas, uma questão de revisão da legislação laboral ou reduzir a carga fiscal, não para mim, mas presumo que podem gerar mais alguma controvérsia, mas sobretudo um conjunto de intenções que me parecem, na sua globalidade, positivas. Mas temos de ver, em concreto, falta muito o como e o quando, não é? Ou seja, este programa ainda não dá para perceber como é que será feita esta reforma e como é que, por exemplo, estas revisões, como é que no fundo se irão concretizar. Em muitos aspectos ainda falta esse detalhe, de facto, direi. E em muitos outros há ideias que me parecem positivas, em termos de mudar o paradigma de funcionamento da administração pública, do controle prévio para o controle posterior, de generalizar mais uma prática de deferimento tácito em processos muito complexos, mas que já são conhecidas há tempo e cuja operacionalização temos de ver como é que vai ser feita. Eu tenho alguma confiança na pessoa em concreto que foi escolhida para esse Ministério designado Ministério de Reforma do Estado, conheço bem, acho uma pessoa competente e é alguém que conhece como poucos, até pela posição que teve ao longo dos últimos anos na Fundação Francisco Manuel dos Santos, a realidade do país, conheço. Acho que também pode vir a sofrer de expectativas muito elevadas, porque esse é o problema, porque falar de reforma do Estado é uma coisa muito mais ampla do que simples desburocratização e simplificação, e mesmo a desburocratização e simplificação é aquilo em que, por muito que se consiga, as pessoas ficarão sempre insatisfeitas. E, portanto, eu acho que é um ministro que vai correr muito risco desse ponto de vista, das expectativas que estão a ser criadas, e depois, porque muito daquilo que é necessário em termos de reforma do Estado, mesmo na sua versão mais limitada, que é essa visão de desburocratizar, simplificar, eliminar entidades supérfluas, desnecessárias, lá está, é algo um bocadinho mais concreto, mas também ainda não dizem quais, não é? Sim. Mesmo nessas matérias, um ministro transversal ao governo, para conseguir ser eficaz, necessita de grande autoridade política que só o Primeiro-Ministro tem no governo e que só o Primeiro-Ministro lhe pode conceder. Eu costumo dizer que a única pessoa que realmente consegue promover uma reforma de Estado, eficazmente, é o Primeiro-Ministro. Tem essa autoridade transversal ao Governo e pode impor. Porque muitas vezes, para conseguir reformar certas matérias, há custos e dificuldades que se criam, por exemplo, até na relação com os serviços, que os ministros setoriais não querem ter e que não vão assumir muitas vezes para ganho de uma política promovida por um ministro com poder transversal. E de forma que eu acho que essa é a reforma do Estado é algo que depende, em última análise, do Primeiro-Ministro e do peso político que o Primeiro-Ministro colocar para que esses objetivos sejam atingidos. Fernando Medina, o Governo prevê mexer, como já referiu o Miguel Paiares Maduro, na legislação laboral, na lei da greve, onde defende um equilíbrio com os interesses sociais. Está este Executivo com um espírito reformista, demasiado reformista?
Bom, começando por esse tema que me coloca, eu acho que é um erro da parte do Governo ter colocado esse tema como um tema com destaque no programa do Governo. Quer esse tema, quer os restantes em matéria laboral, porque o da lei da greve, porque pura e simplesmente não há nenhum problema fundamental do país para resolver a matéria da lei da greve. O facto de ter havido uma incompetência grosseira da anterior e uma parte ainda da atual equipa do Ministério da Saúde na sua relação com a direção do INEM, que impediu a determinação de serviços mínimos generalizados, não motiva uma mudança da lei da greve. O facto de, a título muito raro, um tribunal arbitral não ter declarado serviços mínimos a uma greve da CP que ocorreu durante a campanha eleitoral não é por si motivo para fazer uma mexida na lei da greve. Como também me parecem discutíveis os efeitos e as alterações que estão adiantadas relativamente à legislação laboral, em particular se não forem alvo de um acordo em sede de concertação social. Mas creio que, por exemplo, mudanças ao nível da organização do tempo de trabalho são matérias muito sensíveis, onde a individualização da relação de trabalho, isto é, só depender da relação entre empregador e trabalhador, por exemplo, uma mexida importante no que seja a organização do tempo de trabalho, é algo que pode ser muito perturbador da vida das pessoas e das famílias, e não creio, não tem sido levantado nos estudos, nos trabalhos, nos pronunciamentos dos empresários portugueses como um dos obstáculos fundamentais à produtividade na economia portuguesa. E por isso eu acho isto, do ponto de vista de um governo, um erro, porque isto concentra-se em matérias mais do foro de natureza ideológica do que propriamente em matérias importantes e substanciais para resolver problemas dos portugueses. Tem um contraponto. É óbvio que esta linha que o governo escolhe nesta área é muito vantajosa para o Partido Socialista, porque no fundo está no fundo a entregar ao Partido Socialista um elemento importante de diferenciação e de divergência política que o Partido Socialista necessita para fazer. Mas pode dificultar o diálogo entre PS e Governo? Eu acho que não vejo dificultar no sentido, acho que há matérias em que vai haver esse diálogo e vai haver matérias de dissenso. O Governo comete aqui um erro na medida em que em vez de valorizar e puxar pelas matérias em que necessita desse consenso, vai puxar pelas matérias em que esse dissenso vai ser muito mais evidente. E ao fazê-lo, isso é benéfico para a ação política do Partido Socialista. Para o país, é uma perda de tempo. Não nos estamos a concentrar sobre os problemas importantes. E permita-me só, a propósito disso, voltar aqui ao tema da reforma do Estado. O que se nota no tratamento deste tema é, por um lado, o facto nesta matéria da simplificação e da desburocratização. Eu acho que o Governo não tem grandes ideias sobre o que é que quer fazer. Não há nenhuma área, não há nenhuma matéria, não há aqui nenhum tema em que diga eu vou tratar isto de uma ponta do início ao fim. Relembro que isto tem sido alvo dos sucessivos governos que têm procurado, cada um vai puxando as suas áreas. Houve saltos muito grandes nos governos do Partido Socialista com o Simplex, ainda no último governo relativamente toda a parte do licenciamento urbanístico e toda a parte associada à construção, com uma mudança muito grande, aliás com uma resistência grande de quem tem que aplicar essas mudanças, nomeadamente as câmaras municipais, que voltam a querer reintroduzir os processos de licenciamento para manterem o seu poder em vez da lógica do deferimento tácito. Nesta parte da modernização e desburocratização, o que eu sinto é que não há aqui uma identificação de uma área concreta e de problemas concretos. Logo, isto demonstra que ainda não descobriram para onde é que querem ir. Mas o mais grave, que me parece, cruza com aquilo que o Miguel referiu, é que as questões hoje fundamentais do funcionamento dos serviços não estão centradas nesta dinâmica de desburocratização, isto é, são mais profundas. Pergunta: o que nós precisamos para dar um sinal de que um serviço público funciona de forma muito diferente, um serviço fundamental como a escola pública, algo que o Partido Socialista não conseguiu, algo que o PSD ainda não conseguiu fazer, é assegurar que, por exemplo,
as nossas crianças não têm falta de professores e falhas aos horários durante períodos prolongados do tempo de um ano letivo. Isto é o que se chama uma reforma do Estado. É assegurar que as crianças têm aulas na escola pública. Também acredita que este Ministério não vai conseguir dar essa resposta? Está no programa, por acaso. Sim, a revisão a este tema, tenho a certeza absoluta que nenhum Ministério, que não o Ministério da Educação, e não uma mudança profunda no Ministério da Educação, e nos vários mecanismos, vários deles, aliás, capturados pelas corporações, não permitirão, se não for por aí, encontrar resposta. Não é um Ministério ao lado que o vai conseguir fazer. Deixe-me dar-lhe outro exemplo. Uma questão fundamental é porque é que conseguimos nós assegurar e fazer cumprir tempos bastante mais razoáveis de acesso a consultas normais em ambulatório ou em termos de cirurgias? Isto é o que é tratar do funcionamento de um serviço público na sua relação com o cidadão. Ora, o que nós temos visto é que, por exemplo, a Ministra da Saúde, e esta é a maior crítica que obviamente lhe faço, e a maior ao Governo, sem dúvida, é que perdeu inteiramente um ano. Em vez de se concentrar no fundamental, perdeu um ano no acessório, que foi andar a trocar administrações a seu belo prazer e a nomear novas administrações hospitalares mais de acordo com a sua cor política. E por isso, o que é que ganhamos em matéria de melhorar, de reforma do Estado no sentido, reformar no sentido de oferecer um melhor serviço aos cidadãos? Basicamente nada. E por isso eu partilho dos receios do Miguel quanto ao facto de estar a criar uma expectativa muito elevada sobre o novo ministro e a nova área, que depois não tem os poderes efetivos, nem a capacidade efetiva de provocar as mudanças nos sítios em que os portugueses sentem. Porque de nada vale dizer que eu simplifiquei 10 procedimentos para reduzir de 3 para 2 dias a emissão de um cartão de cidadão, que já está um processo altamente otimizado, quando isso não é sentido... Tudo digital, também já está tudo digital. Já há muitas coisas na comunicação da administração com os cidadãos, que é uma matéria que eu conheço bem. Nós somos dos países mais avançados. Mas é mais nos processos internos da administração pública e decisão mais mas por essas áreas que já estão mais avançadas, são áreas em que é mais fácil ir conseguindo ganhos e replicar coisas que já aconteceram noutros setores. Isso todos os governos e a administração por si vai fazendo. Eu, quando tutelei a administração, a autoridade tributária, um dos aspectos que vi com maior agrado foi na primeira reunião que tive com todos os dirigentes da autoridade tributária, quando perguntei quais são os 3 projetos emblemáticos que neste momento a autoridade tributária tem em curso, e todos eles eram no interface da autoridade tributária com o cidadão e a aprofundar um processo de digitalização que começou já há muitos anos esta parte. A grande questão aqui é, se a ação do Governo não se concentra sobre as áreas em que os cidadãos percepcionam que o Estado é um problema e não funciona bem, cria-se uma expectativa que só pode depois dar um mau resultado, que é uma decepção. Quer dizer, mais uma vez falhou. Miguel Paiás Maduro, outra das prioridades é o maior controle da imigração. O presidente do PS dizia que isto era uma tentativa do governo de seduzir o Chega. É uma sedução ou é mesmo algo que é prioritário para o país? Eu acho que a ideia de ter e o princípio de ter uma imigração regulada e humanista, que são os princípios filosóficos que estão no programa, que é positiva. E que acho que há um reconhecimento de que foram feitos alguns erros no passado, com a manifestação de interesse, que levou a um crescimento excessivamente rápido e descontrolado da imigração, que nós temos, de certa forma, que tinha de ser corrigido. E quem ouvisse os especialistas, como eu ouvi, que na altura estava a coordenar, até por indicação do presidente do SES, então, o Dr. Francisco Assis, um estudo dentro do Conselho Económico e Social sobre migração, que eu ouvisse os especialistas, percebia que tinha havido ali um ou outro erro, provavelmente até bem intencionado, para corresponder a necessidades do mercado de trabalho, que tinham criado algum excesso de imigração, demasiado rápido, que depois teve um impacto social que temos visto no país. Dito isto, acho que, e compreendendo a necessidade do Governo querer sinalizar que vai regular, e o regular não quer dizer limitar, pode querer dizer, ao mesmo tempo, noutras áreas, ter uma política mais proativa de identificar onde é que nós vamos promover o país para atrair imigrantes de certos países em vez de outros países, por exemplo, como outros países fazem.
Isso é uma das componentes da regulação. Não é apenas limitar, é também tentar definir perfil de imigração que correspondam mais às necessidades do nosso mercado de trabalho, da nossa sociedade e que se integrem mais facilmente. Mas, ao mesmo tempo, depois, sou crítico daquilo que me parece ser uma limitação do direito ao reagrupamento familiar, que, do meu ponto de vista, é um instrumento fundamental de integração. Aliás, eu fui crítico também porque o governo do Dr. António Costa, na prática, já tinha suspenso, ou a EIMA, na prática, tinha suspenso os pedidos para reagrupamento familiar. Portanto, não é uma coisa que venha deste governo, já ouvi dizer isso, mas não é, de facto. Mas este governo agora assume isso como um objetivo de alterar a própria legislação, parece, embora parte dela é europeia, no sentido de limitar o reagrupamento familiar. E eu tenho preocupação com isso, porque eu acho que parte da dimensão, não é apenas a dimensão humanista, parte do processo de integração com sucesso dos imigrantes, passa muito para o reagrupamento familiar. Nós sabemos isso. Portanto, eu acho que foi um erro ter-se flexibilizado excessivamente através de manifestação de interesse. Pelo contrário, acho que reintroduzir o reagrupamento familiar e ter uma política clara e eficaz de reagrupamento familiar pode ser fundamental para os imigrantes que já cá estão ou outros que venham se integrem bem no país. Portanto, independentemente de ser uma aproximação ou não ao Chega, esta regulamentação faz falta ao país? Não, é o que eu digo. Eu concordo com uma dimensão da regulamentação, acho que ela é importante, mas há outras dimensões que é limites, e parece que uma limitação bastante significativa que se discute e que já vem de trás, como eu disse, no reagrupamento familiar, que eu discordo porque acho que é o contrário da integração de que nós precisamos. Portanto, eu acho que o equilíbrio passa precisamente por isso. Passa por termos uma regulação e uma dimensão proativa na seleção e na filtragem de quem entra, de quem vem para o país, mas ao mesmo tempo passa por ter uma política dinâmica e aberta em matéria de regulamento familiar, que é fundamental para a boa integração dos imigrantes. Fernando Medina, também de José Luís Carneiro do PS, já ouvimos um pedido de que o Governo tem de clarificar com quem é que quer dialogar, não pode dialogar até meio da semana com uns e depois com outros. No caso do PSD, do Governo da AD, manter o diálogo também com o Chega, deve o PS também continuar aberto a conversas para entendimentos? Eu acho que num sistema democrático as forças políticas dialogam e exprimem as suas posições, desde logo no Parlamento. É evidente que com um programa que se encoste mais a posições que são partilhadas com o Chega, é naturalmente com o Chega que o Governo terá que procurar os seus apoios. Portanto, o PS terá que compreender. O PS terá que compreender esse diálogo entre o Governo, que o Governo procure dialogar com todos os partidos. Não é uma questão do que o PS tem que compreender, é as opções políticas que o Governo faz relativamente à escolha dos seus parceiros de diálogo fundamentais valem para tudo. Isto é, o PS não é um partido, nem será um partido, que vá ficar na situação que é ver um Governo a fazer uma parte importante da sua política colada à iniciativa liberal ao Chega e depois pedir a viabilização dos orçamentos ao PS. Isso não vai acontecer. Quer dizer, eu não acho que ninguém seria do maior irrealismo se o Primeiro-Ministro tivesse qualquer ilusão a este respeito. Aliás, o PS afirmou, e bem, na minha opinião, e dei a minha opinião no mesmo sentido, não há um respeito da vontade dos portugueses, do voto dos portugueses nestas eleições, por isso não inviabilizar a entrada do Governo em funções e por isso não apresentar uma moção de rejeição do programa de Governo, viabilizar o primeiro orçamento de Estado. Bom, a partir daqui é o Governo que tem que ter a liderança política sobre o que quer governar o país. A ideia de que vai tornar, ou que tem no fundo um livre passe para tornar o Partido Socialista refém, é de uma enorme... se esse pensamento existe, acho que ainda estamos cedo para o antecipar, mas se esse pensamento existe, acho que é de um total irrealismo da parte do Governo e um erro político grave da parte do Governo. E isto vê-se, o tema do programa do Governo é que isto está presente aqui em alguns sítios, não é? Onde as coisas aparecem, por exemplo, o tema da imigração. A grande questão que levou à imigração dos últimos anos foi fundamentalmente o crescimento da economia portuguesa.
Nós não tínhamos a menor das dúvidas. No dia que Portugal entrar na próxima recessão económica, deixaremos de ouvir falar de qualquer problema de imigração no nosso país. Porque uma parte importante dos migrantes sairão do nosso país, como saíram nas recessões económicas anteriores. Nós tivemos alturas de grande crescimento económico, onde tivemos fluxos migratórios até surpreendentes. Recordo-me da primeira vaga de imigrantes ucranianos, primeira para a nossa geração, que tivemos até à altura de 2001, quando fez o processo das grandes obras públicas. Todo esse processo, quando veio a crise económica prolongada nesse setor, desapareceram num instante. A imigração que vinha do Brasil diminuiu muitíssimo quando foi o governo Lula da Silva, que, no fundo, com os seus programas de apoio, o grande dinamismo da economia brasileira, os migrantes regressaram todos em grande escala. E por isso o que nós tivemos um crescimento, e estamos a ter um crescimento da imigração em resposta às necessidades económicas, uma imigração que faz em múltipla dimensão. Como diz o governo? Mas o nível, temos que ver que a imigração tem crescido e ao mesmo tempo, se a Filipe entrevistar os grandes empregadores e as grandes áreas de emprego do nosso país, o que lhe irão dizer é que tem falta de quadros. E o próprio governo percebe esta contradição e diz, bom, eu vou criar aqui uma via verde setorial relativamente a processos de imigração. A Filipe tem uma outra resposta a essa pergunta, que é, nós, com a imigração que temos uma taxa de desemprego ainda muito baixa. É porque significa que as pessoas estão empregues e estão a trabalhar. Têm emprego, mas depois não têm as outras condições sociais asseguradas. Claro, as instituições também preparadas para acolher esses imigrantes todos. Esse é o ponto em que o Miguel colocou, que é o ponto central da política de imigração não deve estar, na minha opinião, no tema da restrição, até porque ela na prática se vai revelar impossível. Convém recordar que Portugal, não tomando o Estado português nenhuma decisão de declarar fronteiras fechadas e um caso de exceção ao abrigo do sistema de Schengen, Portugal não tem fronteiras terrestres, não faz o controle das fronteiras terrestres com Espanha. E esta imigração vem de fronteira terrestre, não vem de fronteira, não vem por via aérea. E por isto, não fazendo isso, o Governo bem pode clamar aos sete ventos que quer controlar, mas depois na prática não tem instrumentos. Se a economia continuar a crescer muito, vamos ter mais migração porque vamos precisar desses trabalhadores para crescer. A questão de fundo que aqui está do ponto de vista social, reconhecendo eu que é evidente que um crescimento muito rápido em poucos anos cria uma alteração social significativa. Quer dizer, nós começamos, por exemplo, a ter migrantes em regiões, em municípios do nosso país que é, no fundo, a primeira vaga de imigração que conhecem, porque, por isso, simplesmente, isso não acontecia. Quer dizer, ter imigração que veio da Península do Indostão, em áreas como, por exemplo, Castelo Branco ou Viana do Castelo, nomeadamente no norte do país, isso tudo em todo não acontecia. Não, é quase uma novidade na história. Agora, a questão central é que o enfoque tem que ser dado às questões da integração, porque digo-lhe isto com todo o conhecimento, com toda a convicção, mas também com todo o conhecimento prático. Nós temos que ser capazes de fazer uma integração o mais rápido possível da comunidade migrante que nós temos, porque se nós não o fizermos, o que acontecerá numa próxima recessão económica é que a saída destes imigrantes terá um impacto económico e financeiro extraordinariamente penoso para o nosso país. O nosso sistema hoje financeiro, o Estado português neste momento assenta nos seguintes grandes números. Um déficit no subsetor Estado e um grande superávit no subsetor Estado, e meto aqui também administrações locais e regionais, isto é tudo quanto é o Estado como nós o conhecemos, e um grande superávit na Segurança Social. E a diferença entre os dois vai dando um pequeno superávit no conjunto da história. Quando nós tivermos um forte aumento do desemprego, ou uma diminuição do emprego por saída de pessoas, por não termos uma boa economia a gerar mais empregos, e tivermos mais desemprego, isto é, mais despesa, nós, do ponto de vista financeiro, vamos entrar numa situação muito, muito complicada, e do ponto de vista económico e social também, porque não há quem vá fazer e não há quem vá substituir
estes migrantes empregados que hoje prestam estes serviços, porque isto são serviços que os portugueses, muitos deles, não os querem desempenhar. Por isso, a palavra-chave, na minha opinião, e aqui o programa do Governo está mal, na minha opinião, está profundamente errado e cede ou chega num sítio central, é que a palavra central é integração, integração, integração. É fácil fazer? Não é fácil fazer, e não é fácil fazer nesta escala, neste número, nesta dimensão, mas nós sabemos como fazer. Nós sabemos como é que nós conseguimos assegurar que as crianças na escola aprendem o português e têm o seu ensino em português. Nós conseguimos assegurar que as escolas, como muitas estão a fazer, à noite têm cursos para os adultos poderem apanhar a língua portuguesa. Nós temos uma dificuldade maior em assegurar o tema da habitação, que é um problema já geral para o país, mas creio que é o maior que temos em matéria de imigração, mas ele tem que ser encarado. Porque nós precisamos que esta massa migrante ficasse no nosso país em paz, em tranquilidade, em serenidade e a trabalhar. Nós temos foi muito breve. Portugal durante muitos anos foi considerado o segundo melhor país com políticas de integração de imigração da Europa, depois da Suécia. Agora, obviamente que esta alteração rápida, muito repentina, e nós não adaptámos as estruturas de acolhimento e as políticas de integração forma suficiente para funcionar bem. Portanto, temos aqui um desafio, mas temos de responder a esse desafio, porque eu estou de acordo que a questão da integração é a questão fundamental. Aliás, eu digo sempre isso, nós olhamos para o grande desafio que o país tem estrutural, que é demográfico, e olhando para esse desafio demográfico, por muito que melhorem os nossos níveis de natalidade, nós vamos precisar de saldos migratórios positivos. Entretanto, já é conhecido também o novo governo, antes de ser entregue este programa. Miguel Paiares Maduro, tivemos 4 alterações nas áreas mais críticas. Margarida Blasco deixou o Ministério da Administração Interna, mas na Saúde, Luís Montenegro mantém Ana Paula Martins. É compreensível esta continuidade, que tem sido também alvo de muitas críticas da oposição? Penso que é uma aposta. Eu sempre disse que acho que a Ministra correu um risco muito grande, porque ao fazer muitas alterações nas estruturas sobre a sua dependência, assumiu para ela própria todos os custos políticos do corre bem e do corre mal. Ao mesmo tempo, acho que os dados até agora são mistos. Umas coisas correram melhor, outras coisas correram pior. É óbvio que parece-me que esta escolha do Primeiro-Ministro é uma escolha no sentido de apostar e de entender que aqueles riscos que a Ministra correu ao substituir todas as estruturas, as FIAs debaixo dela, são riscos que necessitam de mais tempo para produzir os seus efeitos, e o Primeiro-Ministro acredita que vai conseguir produzir esses efeitos e aposta na capacidade da Ministra para isso. Eu não conheço a Ministra, portanto deduzo que o Primeiro-Ministro faz essa avaliação confiança. E veremos ver, será agora também o Primeiro-Ministro responsável, digamos. Temos agora o verão, que normalmente melhor. Teremos agora o verão, que normalmente é também uma das fases mais críticas para o Serviço Nacional de Saúde. Não há... Mas os grandes problemas do Ministério da Saúde vão demorar o seu tempo a ser corrigidos, porque têm muito a ver com falhas nos recursos humanos, que são dificilíssimas de corrigir a breve prazo. Portanto, o Governo teve aí um erro, que foi um erro na gestão de expectativas. Criou expectativas com a ideia de um programa de emergência, que o Governo depois veio tentar dizer que não é, mas criou essas expectativas, mal ou bem, quisesse ou não fazer isso, criou essas expectativas. E essas expectativas, parece-me a mim, que eram sempre impossíveis de cumprir. E, portanto, espero que o Governo não continue a alimentar essas expectativas e consiga, pelo contrário, transmitir a ideia de que vai demorar algum tempo até existirem resultados concretos das suas políticas. E vamos ver se as políticas e a capacidade tem muito a ver também com a capacidade de gestão dentro do Ministério da Saúde, se essa capacidade de gestão vai se traduzir em melhores políticas ao nível da saúde para os cidadãos. Fernando Medina, compreende esta opção de manter Ana Paula Martins no Ministério da Saúde? Não por aquilo que o Fernando disse, parece-me que ele não compreende. Depois de dizer que foi um acho que eu conseguia deduzir isso. Eu talvez começasse por uma nota positiva, não é? Sobre a questão da composição do Governo, e para mim a nota mais positiva é a junção da pasta da economia com os fundos comunitários. Eu acho que é a melhor solução institucional, defendo há muito tempo, não foi seguida nos governos do PS,
É engraçado. Não, agora não vamos entrar. Eu, por acaso, divirjo disto, sendo que gosto muito deste ministro. Sim. Mas eu digo por uma razão de fundo e acho que é muito importante para a economia portuguesa e para o Ministério da Economia. O Ministério da Economia é a herança de vários ministérios mais setoriais. Ele chegou a ser a Economia no tempo do Estado Novo, mas depois também teve outras formulações no tempo do Estado Novo, em que na área económica o Estado tinha um conjunto de poderes muito vastos. Nós tínhamos a determinação, no fundo, das importações, e no fundo o que era ou não importado, era feito pelo Ministério do Comércio em articulação com o Banco de Portugal, antes de termos moeda própria. Havia o licenciamento industrial para a generalidade das atividades da economia portuguesa. Havia a regulação e a fixação de preços para muitas atividades na nossa economia e por isso nós tínhamos, no fundo, ao nível da intervenção do Estado na economia, os ministérios tinham um poder muito significativo, tem mais do que aqueles que eu estou aqui a expressar, estou só a dar aqui alguns exemplos muito particularmente ilustrativos. O que acontece é que os ministérios tinham sob a sua alçada poderosíssimas empresas públicas que intervinham sobre os mercados. O que acontece é que todo o período do pós-25 de Abril e fundamentalmente o período da entrada na União Europeia, que ao criar um mercado único nós deixamos de ter, esqueci-me de uma competência muito importante de referir, que eram as tarifas aduaneiras. Era o Ministério do Comércio que coordenava o processo de determinação das pautas aduaneiras de Portugal com o exterior. Ora, a entrada na CE, na então CE, e no mercado único, acabou com uma parte muito importante destas competências, porque diz, em matéria de pautas aduaneiras, a pauta é comum, é a União Europeia que as trata, é talvez a área que nós cedemos mais competência objetivamente. Relativamente à parte dos processos de licenciamento industrial, houve um processo de convergência de legislação e de fortíssima redução dos próprios processos e da sua complexidade e da entrada em funcionamento desses processos, e hoje a filosofia vigente e bem é que mesmo naqueles casos que haja, vamos então simplificar, desburocratizar, retirar aqui discricionariedade e burocracia existente. Relativamente à parte das importações e da política cambial, quando entramos na moeda única, deixamos de a ter, e por isso o Ministério da Economia ficou no fundo com uma grande responsabilidade, mas com controles de preços deixamos praticamente de os ter. Lembro-me de uma atividade em que o temos ainda presente, que é no setor do táxi. Não me vem assim à memória nenhuma área outra vez ainda de preços regulados, e que é tratado ao nível da Secretaria de Estado do Comércio, normalmente no Ministério da Economia. Por isso o Ministério da Economia ficou como grande instrumento, o quê? Ficou com a aplicação dos programas de apoio à economia financiados por fundos comunitários e ou por fundos nacionais. E por isso há uma desproporção muito grande entre aquilo que é a expectativa e o papel do Ministro da Economia e aquilo que são os instrumentos que o Ministério da Economia dispõe. Isso é correto. E por isso, o Ministério, qual é o instrumento que é mais importante para estar no Ministério da Economia? Eu considero que são os fundos comunitários. Por que razão? Porque os fundos comunitários, o foco fundamental, vamos ver, o desenho do programa comunitário, quais são as prioridades, quais são as linhas de fundo, quais são as opções políticas, isso é naturalmente uma decisão do Governo e com um papel preponderantíssimo do Primeiro-Ministro, que tem que arbitrar. Quando começa, o Miguel tem esta experiência, eu também a tive, quando começa um programa, o desenho de um quadro comunitário, o número de pedidos são cerca de 60 mil milhões de euros para um quadro comunitário que tem 20 mil milhões. Por isso há aqui um trabalho todo de enxugar e do país decidir o que é que vai fazer. Mas isso é uma decisão que passa por vários níveis, no Conselho de Ministros. E de arbitrar. E o Primeiro-Ministro aqui tem um papel-chave. O Primeiro-Ministro é que tem que dizer, olha, vai tanto para a FEDER, tanto para o Fundo Social Europeu, tanto para o Fundo de Coesão, vai para estas prioridades, para esta, para aquela e para aquela, e fecha-se assim. A partir daqui, o grande, não é a única, mas a grande função que existe na máquina do Estado é executar. Ora, a diferença de executar mais ou menos fundos, se há Ministério que tem interesse e tem o seu foco na sua ação numa maior execução de fundos, é o Ministério da Economia.
Por uma razão simples. Se nós executarmos, por exemplo, mais 1.000 milhões de euros do que executamos no ano anterior, por exemplo, se conseguirmos fazer esse adicional, 1.000 milhões de euros com facilidade se transformam num efeito indireto de 1.500, 1.600 milhões de euros, o que significa a diferença entre a taxa de crescimento do PIB de 0,5%. Isto é 0,5% ao ano, só por este diferencial de execução de fundos comunitários. Não estou a falar de mais nada. E por isso isto é um impacto muito grande na economia. Isto é um impacto muito grande na economia. E por isso ter um Ministério da Economia com o seu instrumento focado para o arranque da economia parece-me muito importante. E agora pedir rapidamente quanto à pasta da saúde. Quanto à pasta, 2 notas. Bom, a pasta da saúde eu já aqui tenho referido várias vezes. Eu não conheço a Ministra da Saúde, para que fique claro, não tenho nenhum conhecimento com ela, nem nenhum quid pro quo, não há nada que me mova contra a pessoa em si, que não conheço. Não faço ideia, aliás, que quem seja, o melhor só faço desde que ela era administradora do Santa Maria e se demitiu por um assunto, por politiquice e não por nenhum assunto particularmente relevante. Mas, como digo, via à distância. Não, eu acho que a Ministra da Saúde não tem nenhuma condições, porque a Ministra da Saúde é uma pessoa que não está minimamente focada em resolver os problemas do SNS, que são demasiado complexos e muito pesados. Eu serei a última pessoa a dizer. Eu até tenho alguma condescendência com o plano de emergência, no sentido de dizer, eu até seria condescendente nisso. O que eu não sou condescendente é alguém que não se concentra no fundamental que tem para fazer e vai fazer uma coisa completamente ao lado, que a única coisa que faz é prejudicar o trabalho e deteriorar as condições da administração pública. O que esta Ministra fez foi contribuir para piorar a máquina do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde. Piorou, destruiu, objetivamente. Com laivos de incompetência completa. Quer dizer, é uma pessoa que mostrou. Eu tenho uma grande compreensão por ter uma experiência de muitos anos de função governativa, coisa que os portugueses, felizmente, não têm que ter. Uma pessoa ganha compreensão por aqueles que já passaram pelos lugares, por aqueles que estão nos lugares, por aqueles que exercem essas funções, porque as coisas são muito difíceis para quem está nestes lugares. Têm a melhor das intenções, esforçam-se imenso, trabalham imenso, os portugueses não valorizam tanto isto, são vidas muito difíceis de muitas pessoas que ali estão, a bem, a dedicar o seu melhor, mas às vezes as coisas não correm bem, não é possível resolver. O peso das corporações é muito grande, no Ministério da Saúde então é decisivo para que as coisas corram mal. Ora, o que se pede num contexto deste é que haja pessoas concentradas em fazer o seu trabalho, em resolver os problemas. Há uma necessidade de executar melhor os fundos comunitários. Temos um ministro concentrado na execução dos fundos comunitários. Há matérias na área da educação para serem resolvidas, um ministro concentrado. O único sítio onde eu vi, já lá irei a um outro ponto em que fiquei satisfeito com as mudanças. Temos é que ser rápidos. Muito rápido. O ponto onde eu vi a maior desorientação com alguém preocupado em coisas absolutamente levianas, e uma intervenção completamente leviana do ponto de vista político foi a Ministra da Saúde. O que ela fez foi, ela está em terceiro diretor executivo do SNS, ela vai no terceiro diretor do INEM, mudou 16 administrações hospitalares. Mas isto faz algum sentido para quem se quer concentrar em resolver problemas? Isto só mostra uma enorme insegurança da parte da Ministra, revela um certo despotismo. Mas alguma vez alguém imagina que um Ministro com a qualidade de Paulo Macedo, por exemplo, se fosse ele Ministro da Saúde, como foi, e não me canso de elogiar, num momento mais difícil até para a gestão do sistema da saúde, que foi durante a Troika, cometer erros desta natureza? Não, quer dizer, é um Ministro que se concentraria no fundamental, em fazer aquilo que era importante fazer. Outra saída que vi com muito agrado foi a saída da Ministra da Cultura, que verdadeiramente a única coisa que estava a fazer, partilha dos pecadinhos da Ministra da Saúde, era criar problemas. Mas essa perda de autonomia da cultura não... Acho péssima a solução que foi adotada, acho péssima porque é que o Ministério ainda ficou pior do que se parece, porque eu reparei há dias que também incluíram no Ministério da Cultura a área da inclusão. Então, há uma Secretaria de Estado da Inclusão, o que é uma coisa absurda, porque no Governo há áreas que vão mudando a sua inserção dentro dos ministérios. Por exemplo, a área da Juventude e do Desporto, ora circula para o Ministério da Educação, ora circula para a PCM. São áreas que, consoante o enfoque e a qualidade e a visão, até o perfil de cada um dos ministros, podem mudar de pasta. Mas, por exemplo, Juventude e Desporto tendem a ser áreas de âmbito mais transversal e que, por isso, o que é natural, o sítio natural para estar, ou estão na Educação ou estão na PCM. Pronto.
na educação, se quiser acentuar a versão do desporto. Mas eu vi ou na PCM. Meter aqui ficou ali, o Ministério da Cultura transformou-se num carro vassoura. Isto é, ninguém sabe onde é que há de meter. O ministro Leitão Amaro, porventura, não queria estas pastas lá, porque quer se concentrar na presidência noutras matérias, e por isso teve a habilidade suficiente de passar para a colega do lado, menos graduada, a sua situação. Eu vi este Ministério como, atendendo à proximidade da ministra ao primeiro-ministro, quase como uma ministra adjunta informal, porque tem várias pastas transversais, inclusão, juventude, cultura, e é alguém que, pela sua proximidade ao primeiro-ministro, podemos presumir que terá alguma autoridade política que o primeiro-ministro lhe irá conceder. Se for assim, pode ser que funcione, porque eu acho que para a cultura o mais importante é a autoridade política do ministro que exerce o cargo. Senão pode ser, como se viu, aliás, nos meses que precederam, havia uma ministra só com a pasta da cultura e isso não significou uma grande relevância, nem uma grande eficácia das políticas culturais. E estou convencido que se calhar esta ministra vai ser mais eficaz desse ponto de vista, porque ela é alguém inteligente e é alguém que consegue ter essa autoridade política emprestada do primeiro-ministro. Temos mesmo que terminar. Mas eu até nessa dimensão do perfil da ministra, que não conheço pessoalmente, mas admito que pelo seu trajeto e pela sua relação com o primeiro-ministro e também pela sua juventude, que tivesse essa capacidade e energia e a vontade, e até não havia mal com a pasta que tinha da modernização administrativa, que seria uma boa solução para aí. Para a área da cultura, como leva tudo o resto, acaba por ser uma má solução. Porquê? Porque não conhece o setor, não conhece os agentes, não conhece as dinâmicas, não tem formas de diálogo. Não creio que no global tenha sido uma boa solução. Talvez, aproveitando isso que o Miguel está aqui a dizer, então a solução tivesse sido bom. Então ficar só com a pasta da cultura. Pronto, e dizer, olha, vamos então ter aqui a aposta de alguém com mais peso político dentro do governo para ficar com a pasta da cultura. Isso percebe-se e faz sentido. Irá surpreender positivamente, mas vamos ver. Eu também espero que aguardar. sim. Para terminar, vamos mesmo ter que terminar por aqui. António José Seguro apresentou ontem a candidatura à presidência da República. Miguel Paiás Maduro, António José Seguro disse ser um candidato para unir e deixou desde já claro que a rejeição de um orçamento do Estado não implica a dissolução do Parlamento e que o país não pode andar constantemente em novas eleições. Era importante que todos os candidatos dessem esta garantia ou isto é uma opinião? Nem o atual presidente que emitiu com base no chumbo do orçamento, nenhum candidato presidencial e nenhum presidente da República vai dizer que um chumbo do orçamento só por si determina eleições antecipadas. Depende do contexto político em que esse chumbo ocorre e, portanto, da leitura política que é feita desse chumbo. Isso é tão simples como isso. Dito isso, eu acho que o Dr. António José Seguro fez um discurso um bocadinho longo. Eu acho que foi realmente um problema que o discurso teve, mas globalmente eficaz para aquilo que ele teria de fazer. Ou seja, sendo bastante claro, eu acho que ele é um candidato que não tem grande carisma, não tem tradicionalmente grande capacidade de mobilização e que, portanto, o sucesso de uma sua eventual candidatura passa por transformar aquilo que alguns veem como essa falta de carisma, esse baixo perfil, num político diferente, que não é um político como os outros. E se ele tiver e fazendo essa transformação, ou seja, transformando aquilo que alguns veem como um defeito numa virtude, no ser um político que não é como os outros, pode ser uma vantagem no sentido de tentar conquistar aquele eleitorado que está insatisfeito com a classe política em geral, mas que ao mesmo tempo não se revê, nem confia, nem quer correr o risco num candidato como o Almirante Gouveia Melo. Penso que é isso, que é essa a percepção que eu fiquei, é isso que ele vai tentar fazer. Dizer que, por um lado,
ele não implica os riscos de um candidato como o Gouveia, mas que é alguém que, que é um político, não está há muitos anos na política, portanto vai tentar passar essa imagem. Fernando Medina já disse que gostaria mais de ver uma candidatura de António Vitorino, mas tendo em conta que António José Seguro já avançou, já oficializou, já apresentou a candidatura, não seria mais favorável à esquerda unir-se em torno de um só nome? Eu julgo que ainda não está terminado o tempo, ainda estamos bastante longe das eleições presidenciais. António José Seguro é a primeira personalidade com origem na área do centro-esquerda que apresentou a sua candidatura. Estou convencido, para não dizer que tenho a certeza absoluta, que não será o único nome que surgirá dentro desse espaço político e depois a vida seguirá. O que eu acho que deve haver relativamente a essa circunstância é que se possam criar as condições para que na disputa de uma segunda volta haja depois uma concentração de votação dos candidatos, dos eleitores dos candidatos, dos vários candidatos que surjam na área do centro-esquerda, naquele que estiver melhor colocado para disputar essa segunda volta. Mas isso não ajudaria uma união a partir desde já do início a que haja uma maior probabilidade de um candidato de esquerda chegar a uma segunda volta? Jogo que era muito difícil num espaço tão amplo como é o espaço do centro-esquerda e da esquerda, logo no início haver uma candidatura única que assegurasse essa unidade. Acho que há candidaturas que poderiam assegurar serem mais largas do ponto de vista do seu espaço de abrangência. Transmitir a minha opinião, que António Vitorino, em minha opinião, seria esse nome, aliás, que com mais naturalidade teria uma maior abrangência à partida, mas também não creio que tivesse a abrangência total para ser o único candidato nessa área política. Estamos, aliás, para ver na área do centro-direita se teremos ou não até ao fim Marcos Mendes como o único candidato nesse espaço político, e creio que as sondagens dos próximos meses vão ditar muito o que é que ainda nessa área política se vai passar. Acho que o que é mais relevante na área do centro-esquerda é que haja... Aí é saber se o Chega eventualmente terá um candidato. Sim. E provavelmente, penso, e quem estou será? Convencido que acabará por ter, mas posso estar enganado. Sim, o Chega tem dado sinais contraditórios sobre isso. Eu acho... André Ventura foi o primeiro a perceber o risco do almirante Gouveia Melo, e por isso André Ventura percebeu que Gouveia Melo se ia sentar em cima do eleitorado do Chega, por isso com o seu discurso antissistema, antipartidos, e decidiu avançar ele próprio. Teve depois o que foi um bom resultado nas eleições legislativas, e André Ventura percebeu que também não lhe interessava perder o resultado das legislativas, perder entre aspas, com um resultado menor nas presidenciais. Agora, está aqui um bocado na dúvida sobre o que vai fazer, e por isso eu já o ouvi com duas versões. Já ouvi uma versão de não ter um candidato na primeira volta e depois só apoiar na segunda. Agora já reflete e diz que se calhar devem apresentar um candidato. Bom, veremos o que ali acontece. Veremos também se no próprio espaço do centro-direita, faltam muitos meses, como é que as sondagens se vão comportar sobre isso. Depois, por último, só relativamente à intervenção de António José Seguro, que não tive a oportunidade de ouvir na íntegra porque estava no estrangeiro, mas li depois largos excertos. Eu acho que aqui dois aspectos. Um aspecto positivo, no fundo, na sua demarcação, que eu acho que ele faz com eficácia porque faz com naturalidade relativamente a Gouveia Melo. No sentido, é uma pessoa que surge como bastante mais natural dentro do espaço político e dentro da forma como vê o exercício das funções presidenciais. Isto é, ninguém olha para António José Seguro e questiona sobre de que forma muito diferente, que ele terá uma interpretação muito diferente dos poderes constitucionais do que aqueles que os presidentes têm tido, e mesmo que os terá provavelmente mais contido que os presidentes mais afoitos tiveram ao longo destas várias décadas de democracia. O lado que eu gostei menos
menos. Gostei menos, no fundo, da sistemática afirmação ou da repetição das ditas das questões da ética, da questão de ser um político diferente, de ser... Eu acho que isso relativamente à ética, a ética demonstra-se no exercício de cada cargo, demonstra-se no exercício das decisões que se tomam, não se proclama. Acho que proclamar não só fica feio, como normalmente quem proclama muito tem necessidade de o proclamar. Eu acho que ele não tem necessidade de o proclamar. Eu acho que ele tem e terá depois, se em qualquer tendo sucesso, terá obviamente que o demonstrar no seu exercício da sua função. Quanto ao facto de ser um político diferente, é uma construção que ele creio que está a fazer para esta campanha eleitoral. Bom, com franqueza, um político diferente só porque esteve 10 anos afastado. A única diferença que vejo é ter estado afastado 10 anos da vida política ativa, porque de facto até então teve uma vida política bastante semelhante à de muitos agentes, muitos políticos no ativo. E chegamos ao fim com um programa já um pouco longo. Fernando Medina, Miguel Paiás Maduro, muito obrigada. Obrigado. Encontramos-nos na próxima segunda-feira em mais um Conversa de Eleição.